Nosso tema de hoje, eu coloquei o nome de oração como arma de guerra. Oração como arma de guerra. Por que que a oração é uma arma de guerra? Às vezes a gente complica tanto na nossa cabeça. Eu, por exemplo, logo que me converti, eu falava, gente, como é que eu faço esse negócio? Como é que é essa oração? Mas oração significa uma conversa, né? Oração é uma conversa, é um diálogo com Deus. Então, quando você tem uma amizade, tem um relacionamento, não tem como você não ter uma conversa, né? E aí nós temos um relacionamento com Deus, nós queremos estar na presença de Deus, então é necessário a gente entender sobre a oração. O texto que eu peguei como texto básico, ele está escrito em Êxodo capítulo 17, começando no versículo 8. Está escrito assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, até o 13. Com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. O bordão de Deus significava autoridade. Interessante que Moisés propôs, né? Ele falou a Josué: você vai descer lá e guerrear. Era um exército muito grande. E aí Moisés falou: mas eu vou subir ao monte com o bordão do Senhor para orar. Foi isso que Moisés disse. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. E amanhã eu vou estar no cimo do monte do outeiro e o bordão de Deus vai estar na minha mão. Versículo seguinte. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Interessante que Moisés não foi sozinho. Ele levou mais dois, né? Ele levou mais dois para essa oração, porque era uma oração de guerra. Então ele não queria estar sozinho ali. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha que interessante. A gente tem a impressão que quem estava ganhando essa guerra era o Josué e os soldados lá. Mas esse texto, ele está deixando bem claro para a gente onde essa guerra estava sendo definida. Ela estava sendo definida lá em cima, no monte. Não é verdade? Não é isso que diz o texto? Porque está escrito ali: quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Então começavam a morrer os homens de Deus. Vejam a importância da oração. Lá em Ezequiel 22:30 fala assim: Deus procura, Ele está procurando intercessores. Ele procura. Ezequiel 22:30. Deus está buscando intercessores pela importância, né, da oração. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro, outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Olha que coisa interessante. Já pensou se Moisés estivesse ido sozinho para o monte? Israel seria derrotado, porque ele não ia conseguir ficar com as suas mãos levantadas. Veja que o texto está falando o quê? Que Arão e Ur pegaram uma pedra e colocaram Moisés sentado sobre essa pedra. Essa pedra simboliza Cristo. Moisés estava sobre Cristo. Então eles assentaram Moisés ali e eles sustentaram as mãos de Moisés.
para que houvesse vitória. Isso fala de que muitas vezes nós não podemos orar sozinhos, porque nós estamos em meio a uma guerra. E nós precisamos de gente que sustente as nossas mãos, porque senão haverá derrota. Nessa sexta-feira, de sexta para sábado, nós tivemos aqui a nossa vigília de oração, né? Estiveram aqui muitas pessoas, mas é necessário que toda a igreja esteja aqui. Gente, porque se a gente não se levantar para orar, a nossa guerra está perdida. Se não fosse tão importante, nós não estaríamos vendo esse texto registrado na palavra. Tal a importância, né, da guerra, da oração. Amém? Versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e ao povo ao fio da espada. Onde foi vencida essa guerra? No monte da oração. E houve uma derrota sobre aquele grande exército inimigo, né? O povo de Deus derrotou, porque o seu líder estava lá em cima, com as mãos levantadas, intercedendo. Eu imagino assim, né? Dá para a gente imaginar essa cena, os três lá, né? Moisés sentado na pedra, os outros dois segurando as mãos dele. Ele não estava assim olhando e dizendo, gente, olha, a situação lá está complicada, né? Não, ele estava ali com as mãos levantadas, simbolizando que ele estava clamando a Deus. Por que ele tinha que ficar com as mãos levantadas? Porque ele estava clamando, ele estava intercedendo ali naquele momento pelo povo. Nós temos eu nem coloquei aqui, mas eu depois lembrei de um texto muito interessante, que o rei Ezequias, né, eles haviam sido cercados pelo rei da Síria, e de repente esse rei da Síria começou a mandar cartas para o rei Ezequias. E essas cartas diziam assim, ó, o teu Deus não te engane, você está pensando que você tem condições de nos vencer? Nós somos exércitos numerosos aqui, cercamos você, você está nas nossas mãos. Ele começou a mandar cartas para Ezequias. Hoje, as cartas, as notícias que nós estamos recebendo, é através da internet, da televisão, são as cartas que o povo está recebendo. A palavra diz assim, que o coração do justo não se atemoriza com as más notícias. E a gente liga a televisão hoje, o que a gente está ouvindo? Só tem más notícias, né? Atualmente aqui vocês veem que a igreja está vazia, porque o coração do povo está se atemorizando com as más notícias. É necessário que o povo de Deus firme o seu coração em Deus, porque nós temos um Deus que está lutando a nossa guerra, mas às vezes nós estamos com as mãos desfalecidas, o nosso coração está desfalecido, né? Então a gente dá voz ao inimigo, as notícias, olha gente, o povo está entrando aí para pegar a gente até nas igrejas, nas escolas, nos hospitais, e o coração vai sendo atemorizado. Mas a gente deveria fazer como esse rei, o rei Ezequias. O que ele fez? É impressionante, né? É impressionante o que o rei Ezequias fez. Olha a notícia que aquele rei mandou para Ezequias. Assim falarás a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a toda a terra, como as destruíram totalmente. E crês tu que livrarás Israel? Olha o desafio desse rei da Síria. Ele era ousado e ele ainda mandou notícia. Além de mandar uma carta, ele mandou notícias. Ele mandou desafios para aquele rei ali. Que os mensageiros disseram: você está pensando o quê? Aqui está a carta. Aqui está a carta. E você não se engane que esse teu Deus não vai te livrar. E o que fez Ezequias?
Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Ele começou adorando a Deus. Então a nossa oração, ela deve começar pela adoração. O que é adoração? Ele começou a reconhecer quem era Deus. Por isso que Jesus ensinou os discípulos, ele deixou um modelo de oração, e ali diz assim, a oração do Pai Nosso começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse é o modelo da oração. Começa com a adoração. Você vê que Ezequias não chegou aqui e foi logo dizendo: Deus, socorre, socorre, olha aí essa carta, o inimigo me mandou aqui. Não, ele estendeu a carta como um ato simbólico. Ele subiu ao templo, ele estendeu a carta, e aí ele começou adorando a Deus. Senhor, Tu és o Deus poderoso. Ele começou adorando ao Senhor. Então a nossa oração, ela deve começar pela adoração. A gente começa adorando ao Senhor, e depois a gente vai colocando os nossos motivos. Então nós trazemos a presença do Senhor. Aqui nós temos uma caixinha que toda quarta-feira a gente coloca ela aqui no meio, porque as pessoas escrevem as suas orações, é como nesse livro aqui, e chegam aqui e apresentam, e ali certamente tem muitas notícias de inimigos ali, escritas ali, né? E as pessoas apresentam aqui na presença do Senhor, e nós oramos por esses pedidos, né? Quando você quiser, tiver algum pedido, pode colocar aqui, que toda quarta-feira a gente está aqui orando. Amém? A gente tem que fazer isso, enfrentar o inimigo. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. Por quê? Porque a igreja precisa guerrear. É ela que vai contra as portas do inferno. Ela não fica paradinha esperando, tremendo, atemorizada. Não, ela se levanta em guerra. E a melhor forma de guerrear é essa que está escrita aqui. Vê que esse rei, né, que foi derrotado lá por Moisés, ele foi derrotado no monte de oração. Ezequias aqui, depois você vai ver, eu gostaria que vocês lessem, está escrito em Isaías no capítulo 37, adiante conta essa história aqui do rei Ezequias. Também ele foi enfrentar aqueles inimigos. Mas ele começou aonde? Na oração. A palavra diz hoje que hoje nós somos o templo. Nós somos o templo. Não que obrigatoriamente a gente tenha que vir aqui para orar, porque nós somos o templo. Então nós podemos orar em qualquer lugar que nós estivermos. Porque quando Jesus morreu, a palavra diz que ele rasgou o véu. Então ele promoveu um caminho de acesso a Deus. O próprio Jesus é esse caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele criou um caminho, e hoje nós temos acesso à presença de Deus. Mas o que está acontecendo, né, com a gente hoje? Nós temos uma TV, né, esses dias eu fui perceber que eu estava muito cansada, eu queria descansar, então eu ia assistir um filme, mas de repente, essa é uma distração que o inimigo usa, ele vai tomando o nosso tempo, né? Então nós vamos permitindo que as distrações vão tomando o nosso tempo, e não sobra tempo para Deus. Eu já cheguei à seguinte conclusão: eu tenho que levantar e a primeira coisa orar. Porque se eu não faço isso, acabou. Eu passo o meu dia fazendo um monte de coisa e não sobra tempo para estar na presença de Deus. Eu estava impressionada aqui, né, quando eu estava lendo os evangelhos, o quanto Jesus orava. O tempo todo que você lê os evangelhos, está escrito assim: e Jesus subiu ao monte para orar, e Jesus se afastou das pessoas para orar.
O tempo todo Jesus orava. Aí você fica pensando assim, nossa, mas ele era o Filho de Deus. Será que ele precisava orar tanto assim? Imaginem se o próprio Filho de Deus orava dessa maneira. Quanto mais nós, né? Por que Jesus orava daquele jeito? Porque ele queria estar em conexão com o Pai. Ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Como que ele saberia a vontade do Pai se ele não estivesse conectado com o Pai? Não tinha como ele fazer a vontade do Pai. Ele precisava ouvir as instruções do Pai. Então é por isso que Jesus o tempo todo, ele estava orando. E Jesus nos deu a chave, essa chave de vitória. Eu gostaria que colocasse Lucas. Primeiro eu gostaria de colocar Efésios, que nós estamos ali, eu coloquei um texto aqui, estamos em guerra. Então, assim como esses reis lá estavam em guerra, hoje nós estamos vivendo uma guerra. O nosso problema é que às vezes a gente não se dá em conta, a gente está displicente, não está percebendo a guerra que está acontecendo à nossa volta. Efésios capítulo 6, versículo 11, fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, é porque que nós temos que estar atentos e revestidos com essa armadura. Esse livro de Efésios é importante, depois vocês leem esse texto, Efésios 6, 11, que ele começa ali a descrever quais são os componentes dessa armadura. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Carne e sangue, quer dizer, não é contra pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para guerrear contra nós. Ele levanta pessoas para fazer coisas, para nos roubar a paz, para roubar nossa alegria. Então ele usa pessoas e aí a gente olha para a pessoa, nossa, esse abençoado hoje resolveu estragar meu dia. Não é assim que a gente faz? Mas na verdade, né, o Marcos usa uma figura do toureiro e o pano vermelho, né? O toureiro e o pano vermelho, o inimigo do touro não é o pano vermelho, é o toureiro, aliás. Então, aí o touro confunde, ele pensa que é o pano vermelho e o toureiro fica lá chacoalhando aquele pano. E aí vem né, o toureiro, que é o diabo, e chacoalha as pessoas na nossa frente. As pessoas não são o nosso problema. Nosso problema é o inimigo, ali fala, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os principados, as potestades. Então nós estamos em uma guerra hoje. A gente pensa que as guerras estavam lá, né, que nós aqui estamos em paz, tem países aí em guerra, mas nós aqui estamos bem. Não, nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. A gente precisa ter consciência de que estamos vivendo essa guerra. E aí o cristão, ele fica vivendo assim, no oba-oba, né? E ele não percebe o que está acontecendo à sua volta, ele não percebe as ciladas do diabo. Coloca, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Então, o que a palavra está dizendo? Que nós temos que ser sóbrios, porque nós temos um inimigo que ele está rondando. É para a gente ficar com medo? Não, não mesmo. Mas é para a gente ter consciência de que tem alguém de olho em nós, né? Primeiro tem Deus, mas tem o inimigo. E como é que ele faz para nos tirar da presença de Deus? Ele começa a usar distrações.
ele coloca pessoas, né? Hoje de manhã já aconteceu uma situação lá em casa, assim, bem cedinho, para me desestruturar. Vai sair, não funciona a chave, não abre o carro. Acabou a bateria na hora de sair. Então, aí você vê, e aquilo já me deixou assim nervosa, né? Graças a Deus o Marcos é calmo, achou outra solução. Não, vamos de caminhonete mesmo. Estava uma bênção, sujo, mas viemos, né? Então, o inimigo, principalmente quando a gente tem alguma coisa, eu teria que estar aqui trazendo essa palavra. Então, ele tentou já de manhã bagunçar a minha vida. Ele já tentou bagunçar a minha vida, né? Ele está ao redor, ele anda procurando alguém para devorar. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A ordem é: sujeitai-vos a Deus e depois resistir o inimigo. A gente tem a mania de falar só a segunda parte do versículo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas só que tem um requisito antes de resistir ao diabo. Nós temos que estar sujeitos a Deus. Vocês lembram daqueles filhos de servas lá no Novo Testamento, que eles acharam muito bonito? Paulo expulsava demônios e eles estavam impressionados com aquilo. Aí eles viram um demoniado, eram 7 filhos, e resolveram expulsar o demônio daquele moço. O que aconteceu? O texto diz que o demônio deu uma surra neles, ainda soltou eles nu. Por quê? Porque eles foram resistir ao diabo, mas eles não estavam sujeitos a Deus. Então, quando a gente vai querer expulsar demônio, resistir ao diabo, sem estar, né, sujeito a Deus. O que é sujeito a Deus? Está andando com Deus, está debaixo da orientação de Deus. Isso é se sujeitar a Deus. Então Jesus, ele sendo filho, ele orava constantemente. Esse foi o grande exemplo que Jesus deixou para nós ali nos evangelhos. Nós, os cristãos, precisamos orar. Então é por isso que nós estamos fazendo uma vigília aqui, uma vez ao mês. Coloca aí na sua agenda e esteja aqui conosco. É uma luta aqui quando vai dando de madrugada. Eu amanheci assim, que já não conseguia mais nem abrir o olho, sabe? Eu já estava sem dormir há 2 dias. Mas eu decidi, eu falei, eu vou, mesmo com esse sono, eu vou estar lá, na presença de Deus. A gente precisa determinar e precisa ser sério, porque senão não acontece. Porque quando é para ir numa festa, num evento, a gente está todo feliz e começa já a se preparar uns dias antes, né? Mas, para a vigília, a gente já não tem esse mesmo empenho, não é verdade? E aí a gente fica querendo ganhar as nossas guerras. Nós precisamos ter o tempo exclusivo com Deus, que é aquele tempo em que você não vai fazer mais nada. Você não vai pensar mais nada, você vai estar na presença de Deus. Aquele tempo é exclusivo. Se você, como cristão, não está conseguindo ter esse tempo exclusivo com Deus, aí fica difícil. Lucas 22, versículo 39 a 46. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Era costume de Jesus, fazia parte da vida dele. Como de costume, ele foi para onde? Para o monte. O monte, ele indica oração. Você está tirando um tempo, você está saindo para um lugar reservado para você estar na presença de Deus. Próximo versículo. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Qual é a chave que Jesus nos disse para a gente não cair na tentação?
Oração. Oração. Jesus foi tentado, a palavra diz, né? Ele foi levado ao deserto para ser tentado, mas ele não caiu, ele não entrou nessa tentação. Ali Jesus deixa bem claro: orai para que não entreis em tentação. Ele dá uma ordem aos discípulos, ali no monte. Só tem um jeito de vocês não caírem em tentação: é estar na presença de Deus, é estar o tempo todo atento contra as ciladas do inimigo que está à nossa volta. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, era uma distância, e de joelhos orava. Tem gente que fala assim: gente, para que tem que ficar ajoelhado, né? Mas era uma forma de rendição. Quando você se ajoelha na presença do Senhor, você está rendendo o seu coração. E aí Jesus deixa o exemplo. Se você não tem condições de se ajoelhar, ok, né? Tem vezes que está difícil. Eu, por exemplo, agora estou com uma dificuldade, né? A idade vai pegando, a gente tem dificuldade, tem que ficar próximo de alguma coisa assim, né? se apoiando para levantar. Quando vem orar e fica de joelho aqui, onde alguém tem que levantar a gente, né? Mas Jesus deixou, né, essa instrução, porque Ele fez isso. Ele é o nosso exemplo. Então, oração, Ele orava de joelhos, próximo, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vocês sabiam que esta é a oração que Jesus fez ao Pai e não foi atendido? Mas Ele orou. Ele não está dizendo ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não está pedindo. Não é uma oração? E ele não foi atendido. E a gente às vezes dá birra com Deus, porque a gente ora e não é atendido. Mas porque Deus sabe que se Ele conceder aquele meu pedido, não vai ser bom para mim. E a gente não consegue entender isso. Porque Deus sabe que se Ele me der aquilo que eu estou pedindo, não vai ficar bom. Lá em Romanos está escrito assim, Romanos 12: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Agora eu pergunto: por que nós queremos a nossa vontade, sendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? A minha vontade, eu não sei como é que vai terminar essa história. Não é verdade? Às vezes nós temos uma vontade que a gente não sabe em que vai dar. A gente imagina que vai ser coisa boa, mas não será. E Deus sabe que não será, então Ele não concede. Por isso que Jesus orou dessa forma, porque tinha todo um plano. Já pensou se Jesus dá birra ali e fala: não, Deus, porque Jesus foi mostrado a ele tudo o que ia acontecer com ele. E estando em agonia, orava mais intensamente. Tem momentos de agonia críticos na nossa vida, em que a nossa oração tem que ser mais intensa. Nós precisamos fazer igual Jesus, orar mais intensamente. Em Filipenses fala que você vai orar, você vai entregar o teu problema através da oração, da súplica, que já é um nível mais elevado da oração. A súplica é um nível mais elevado, né? Porque Jesus estava em agonia. Em muitos momentos nós estamos em agonia na nossa vida, e nós precisamos orar mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Vocês conseguem imaginar? A ciência explica, né, que os microvasos se romperam. Tal é a agonia de Jesus, e se misturou ao suor. E aí quando Jesus começou a suar, caía como gotas de sangue. Tal era a agonia de Jesus. E às vezes nós estamos vivendo esse nível. Tem muitas pessoas aqui nesse país tão amedrontadas, assim, com tanta agonia por causa dessa situação que se instalou aí. Mas eles, né, não param para pensar: gente, o nosso Deus é quem define o nosso destino. Olha, logo que nós chegamos aqui, 1 ano e 4 meses depois que nós estávamos, o Marcos foi preso. Ele foi preso, ele ficou 30 dias numa prisão de imigração.
por causa que a carteira estava vencida e aquela coisa toda. Prenderam, né? Aí a notícia que o advogado nos deu é: não tem jeito para ele, ele vai ser deportado, porque não tem uma razão pela qual ele possa ser segurado aqui, um motivo que eu possa argumentar, então não tem como, ele vai ser deportado. E quando eu recebi aquela notícia, né, até foi o pastor João que veio trazer essa notícia, que ele, né, eu não sabia inglês, ele falava com o advogado. Aí me veio no coração assim, uma convicção tão grande, mas tão grande, de que o Marcos não seria deportado, e eu falei: o Marcos não vai ser deportado. E aí quando chegou no domingo, né, era no meio da semana que ele foi me dar essa notícia, eu falei: João, me dá um microfone aí que eu vou subir lá e vou dar um testemunho que o Marcos não vai ser deportado. Aí até o João ficou assim: certeza que você vai fazer isso? A igreja cheia. Falei: vou. E eu subi, eu testemunhei. Gente, a nossa vida está nas mãos de Deus, o nosso destino pertence a Deus, e não é Trump, não é imigração, não é ninguém que define o nosso destino. É Deus. E o meu marido vai voltar aqui nesse púlpito e vai dar o testemunho. E aconteceu exatamente isso, né? Nós havíamos aplicado para o visto de estudante e eu estava há 1 ano e 4 meses esperando esse visto. Um dia antes da corte de deportação dele, chegou o visto aprovado. Um dia antes, à tarde, né, a Fabiana, minha cunhada, ligou: chegou um papel aqui da imigração. Abrimos, era o visto. Então, esse é o nosso Deus. Quando a gente entende que a nossa vida está na mão de Deus, e Ele é o dono do nosso destino, Ele tem um propósito para nós, não tem para ninguém, porque Ele é o soberano. Amém? Amém. Nós paramos no 44 até o 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Se Jesus estava suando gotas de sangue, imagina como é que estavam os discípulos. Segue. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha, no mesmo texto, por 2 vezes, o que Jesus fala? Orem, não durmam, né? Para que vocês não entrem em tentação. Então, esta é a chave. É a chave, a oração, né? Amém? Então, esse canal, às vezes, que é a nossa comunicação com Deus, ele está interrompido, né? E a nossa oração é ineficaz, desconectada com Deus. Por quê? Por que ela é ineficaz? Vocês já viram que às vezes a gente vai orar e começa a orar e depois, nossa, esqueci o forno ligado. Aí você corre lá e desliga o forno. Nossa, a panela está lá no fogo. E você começa assim. Então, essa tua oração, eu escrevi aqui que eu chamo de uma oração carnal. Porque ela está desconectada de Deus. Ela está desconectada. Porque a tua alma está divagando com muitos assuntos, né? Aí você vai lembrando das coisas urgentes, e cada hora você lembra de uma coisa, não é verdade? Você está desconectado, apenas palavras, né? Aí tem gente que fica orando em línguas. Nossa, mas está orando em línguas, entendeu? Mas o pensamento está longe. Tem um texto que fala assim: você me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É essa oração desconectada. Essa não tem resultado. É uma oração ineficaz. Deus não vai ouvir mesmo. Por quê? Porque a tua alma está prevalecendo sobre o teu espírito. O celular é uma distração impressionante na nossa vida. Nunca termina. Eu não estou no Instagram, Facebook, porque a hora que eu vi aqui, falei: meu Deus, isso aqui nunca acaba. Nunca acaba. E daí você começa a ver, você não quer mais parar de ver esse negócio, você quer ver todas as mensagens. Então, o inimigo, ele usa isso como distração na tua vida para te deixar desconectado com Deus. Então, a minha boca está falando, mas o meu espírito está desconectado de Deus. A minha alma está desconectada, porque eu estou divagando ali. Então, primeira coisa,
que nós estamos vendo, né? Que a oração é um canal, mas nós temos uma oração ineficaz quando ela é uma oração carnal. Essa aí que nós acabamos de descrever. Outra causa da oração que não é atendida, que não é ouvida por Deus, está escrito em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem uma separação entre vós e o vosso Deus, né? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então as iniquidades fazem uma separação. Eu pensava que pecado e iniquidade era a mesma coisa. Eu passei muito tempo pensando que eram sinônimos. Mas na verdade não. Iniquidade é aquele pecado de estimação, sabe aquele? Que você não quer abrir mão de jeito nenhum. Você sabe que é pecado, você tem consciência, a palavra diz, o teu coração pesa, mas você não quer abrir mão. Você pratica ele constantemente. E você, sempre que você tem oportunidade, você está pecando. Isso chama-se iniquidade. Pecado é aquilo que você faz, que você sabe que não deve fazer, mas você faz. Mas você não tem essa prática. Já a iniquidade, ela é terrível, né? Porque você tem um estilo de vida de pecado. Então, as vossas iniquidades e os vossos pecados, né? Elas fazem separação e o vosso pecado encobre o rosto para que Deus não ouça. Muitas vezes nós temos pecados não confessados. Pecados não confessados, e aquele que a gente não se arrependeu e confessou, e se converteu e deixou, eles estão bloqueando esse canal. Porque veja, é como aqui, pode chover, já teve goteira aqui, mas foi consertado, graças a Deus. Pode chover, tá um chuvão lá fora, mas a gente aqui não fica molhado. Por quê? Porque tem um telhado. Esse texto está falando exatamente isso. As nossas iniquidades e os nossos pecados funcionam como um telhado em cima de nós. Está chovendo bênção, e a gente olha, nossa, mas que irmão abençoado. Olha lá, ó, Deus respondendo. E eu? O que acontece comigo? Não é essa a pergunta que nós fizemos? Por que a minha oração não é respondida? Está ali o motivo. Ou eu estou fazendo uma oração carnal, ou eu tenho um pecado não confessado, uma das causas. Outra causa está escrito em Tiago, capítulo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque nada pedis. Esse final do versículo. Por que você não recebe nada? Você não pede. Mas não estou entendendo, não tem um texto que fala assim que Deus conhece o meu coração, que Ele sabe todos os meus desejos. Aliás, eu já ouvi um pastor pregar isso. Gente, vocês não precisam ficar aí o tempo todo falando a mesma coisa para Deus. Ué, como assim? Se Jesus diz lá, batei e abrir-se-vos-á. O que é bater? Perseverança. Vai lá. Como que eu vou dizer que eu não preciso ficar buscando? Tem até o texto do credor incompassível, tem vários textos aí que te deixam claro de que você tem que orar e você tem que perseverar até que você receba, ou Deus te dá uma resposta negativa e Ele tem um objetivo. E aí você vai fazer igual Jesus. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Então você não tem nada porque você não pede. O Pai quer que você peça. Então esse é um dos motivos pelos quais você não tem, você não recebe, né? A tua oração não é respondida porque você nem pede. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então essa de dizer que não é para a gente ficar ali pedindo a mesma coisa até que Deus responda, não existe.
Porque a palavra diz exatamente o contrário. Seja perseverante. Bata, busque até Deus abrir. Próximo versículo. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13. Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Nós estamos focados em coisinhas. O que essa palavra está dizendo? Se vocês pedirem o Espírito Santo, aquilo que há de mais precioso, o Pai vai dar. Então ore para que você seja cheio do Espírito Santo. Busque, né? E às vezes a gente está concentrado em pedir um monte de coisinhas, né? E não busca o Espírito Santo. Então aqui tem uma dica de Jesus: busque o Espírito Santo, porque a hora que você encontrar Ele, você vai encontrar todas as coisas. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Qual é o outro motivo que você não vai ser respondido? Você está pedindo mal, é por causa da tua vaidade, você quer esbanjar. Uma vez teve uma pessoa da nossa igreja em Goiás que falou: sabe qual é o meu maior sonho? Que eu oro muito, pastor. Eu quero ter uma Ferrari, encher de mulheres e sair passeando. Irmãos, vocês acham que Deus vai responder essa oração? Sem chance. Essa aí não precisa nem ser muito espiritual para saber que Deus não vai responder. Porque está escrito aqui: pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Então, irmãos, tem oração que não precisa nem perguntar. Deus não vai responder mesmo, né? E às vezes Deus não te responde porque ainda não chegou o tempo. Deus, ele tem o seu tempo e o modo. Então eu quero fazer uma recapitulação rapidinha. Por que nós não recebemos resposta? Porque nossa oração é carnal, é ineficaz. Porque nós temos pecados não confessados. Porque nós não pedimos e porque nós pedimos mal. E muitas vezes não chegou o tempo de Deus para conceder aquele nosso pedido. Amém? Agora, como é que nós vamos ter garantia de resposta? Nós temos que fazer uma oração eficaz, que é aquela oração, né, espiritual. Eu chamo aqui, eu divido em duas, carnal e espiritual. Essa aqui é a espiritual, que é a eficaz. Está escrito em Jeremias 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Significa que você vai deixar as outras coisas e você vai se conectar com Deus, como fazia Jesus. Se retira. Na tua casa tem que ter um lugarzinho que dá para você se retirar. Se não tiver lá dentro, vai lá fora. Mas se retire, se conecte com Deus, né? Porque ali diz: você vai me achar quando você me buscar de todo o teu coração. Essa oração desconectada não te leva a lugar nenhum. Versículo 14, eu quero ler só a primeira parte, que diz assim: e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Olha a promessa. Se você buscar de todo o coração, você vai encontrar, porque Deus vai se deixar ser achado. Deus vai se deixar. Porque qual a razão para você não encontrar? Deus é um Deus bom. Não lemos lá que Ele é o Pai, que Ele quer nos conceder os pedidos. Então nós vamos encontrar, porque nós buscamos com todo o coração, e Ele vai fazer mudar a nossa sorte. Outro requisito para você ter garantia da oração, João capítulo 5, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Está ali, é uma promessa. Mas o que é
permanecer em Jesus. O que significa permanecer? Esse texto está lá em João 15, que fala sobre a videira, que Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. Ali diz que nós temos que permanecer, então nós vamos ter a garantia de que a nossa oração vai ser respondida. 1 João capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Nós temos certeza que Deus permanece em nós, porque a palavra diz que quando Jesus foi, ele enviou o Espírito Santo. E a forma de permanecer em Deus, aquele que guarda os meus mandamentos. Essa é a forma de você permanecer em Deus. Se você é aquele cristão que você sabe o que tem que fazer, mas você faz o contrário, porque a tua vontade não bateu com a de Deus. Eu antes, um longo tempo atrás, eu dizia, não vou nem fazer essa oração, porque já pensou se Deus quer outra coisa diferente da que eu quero? Eu sei que eu vou fazer a minha vontade. Então, se você não está disposto a fazer a vontade de Deus, nem ore. Nem ore, para que orar? Para que perder tempo? Né? João capítulo 16, 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Por que tudo tem que ser em nome de Jesus? Porque Ele é o nosso advogado. Foi Ele que conquistou o direito na cruz de se tornar o nosso advogado. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 fala lá, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém, irmãos? Então, Ele conquistou esse direito. Por isso que nós fazemos a oração em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, o Pai vai fazer. Né? Pedir crendo. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 3. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, essa aqui era uma situação, né, que o pai lá estava pedindo a cura do filho, né, do jovem, ele tinha um filho, e aí ele pediu para os discípulos não puderam expulsar o demônio, aí ele foi lá reclamar com Jesus, olha, teus discípulos não expulsaram? Aí Jesus fala, geração incrédula, né? Esse povo aí, né, não está orando, não está crendo. Mas aí o pai faz aquela resposta, se puderes, cura meu filho. Por isso que Jesus deu essa resposta. Ao que lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, se você faz uma oração e você não consegue crer que Deus vai te responder, acabou. Orar em nome de Jesus e pedir crendo. Amém, irmãos? Eu quero finalizar aqui com Apocalipse 5, 7 e 8, porque eu acho tremendo, sabe, irmãos? Está escrito assim, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Está se referindo ao Cordeiro, só vou ler 2 versículos aqui por causa do tempo. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Então Jesus foi, tomou o livro da mão do Pai e eles prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo cada um deles uma harpa. A harpa fala de adoração, de louvor. Então aqueles 24 anciãos, eles tinham uma harpa. E eles tinham mais alguma coisa. E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então você saiba que quando você estiver orando, a tua oração... Lá em Daniel fala que Deus enviou um anjo trazer a resposta para Daniel. Deus está enviando anjos para buscar a tua resposta. E para onde elas estão sendo levadas? A presença do Pai. Estão sendo depositadas em taças diante do trono. A pergunta é, a tua taça está cheia? Porque a hora que ela se encher, ela vai
derramar e vem a tua resposta. Ou tá aquela taça igual eu preguei um dia para as mulheres, tá tão vazia que quando a gotinha da oração cai lá, faz pim. Daí passa um tempo, pim. Como é que está a tua taça? Ela está cheia de maneira que ela vai transbordar e essa resposta virá a você?